Olá pessoal, vamos à resolução da questão 15 da prova de matemática, tá? Da UES 2021.1. Vamos para a questão. Passei essa questão aí onde dizia que uma das diagonais de um trapézio retângulo o decompõe em dois triângulos. Primeira coisa que você tem que saber aí, sem continuar a leitura da questão, é identificar o que é um trapézio, né? Então você tem que saber como é a figura do trapézio, você tem que saber como se classificam os trapézios, né? Porque tem três tipos de trapézio, né? Quais são as características desses trapézios, né? Então, caso você não saiba, eu aconselho que você estude, busque, pesquise no Google ou outras fontes sobre os polígonos, a área das figuras planas, né? Sobre quadriláteros, losango, trapézio, paralelogramo, etc. Tá certo? Para que você tenha um conhecimento mais amplo. Para essa questão, só preciso saber que existem três tipos de trapézio: os isósceles, o retângulo e o escaleno. A questão em si trabalha com o trapézio retângulo. E ela ainda dá uma nota dizendo que o trapézio retângulo possui dois ângulos retos, né? No caso, o ângulo de 90 graus. Então, eu tenho um trapézio retângulo, dois ângulos de 90 graus aqui, certo? Outra coisa que você tem que saber são os elementos do trapézio, né? Você tem aqui uma base maior, né, aqui embaixo, certo? Você também tem uma base menor e você tem uma altura. Esse lado aqui é um lado transversal, que ele é concorrente com essa altura aqui, né? E aí, quando você for estudar as características do trapézio, você vai entender melhor. Como aqui é uma aula mais rápida, né, porém completa, a gente precisa inicialmente saber esses elementos: base maior, base menor, altura, né? E a fórmula também para calcular a área de um trapézio. Porque na continuidade da questão, a gente vai ver que o comando da questão em si, ela pede que você diga a medida da área desse trapézio. Então, se você não souber a fórmula, né, não tem como você calcular a área desse trapézio. Então, resumindo aí, é saber o que é um trapézio e calcular a área aplicando a fórmula base maior mais base menor, né, vezes a altura, e divide por 2. Ou seja, você vai somar essas duas bases, multiplicar pela altura e dividir por 2 para você poder encontrar a área desse trapézio. Aí vamos lá, vamos dar uma sequência aqui, vamos ler. Ele fala que uma das diagonais desse trapézio retângulo decompõe em dois triângulos. Então vamos aqui imaginar essa diagonal, como é que seria essa diagonal. Você sabe o que é uma diagonal? Creio que sim, né? É o segmento que une dois vértices não consecutivos em um polígono, certo? Aí eu tracejado de vermelho aí, essa é uma diagonal, certo? Porém, se você imaginar essa diagonal aí, fica meio complicado de você trabalhar com ela, já que fala que um dos triângulos, né, que dividiu aqui em dois triângulos, você tem aqui o triângulo 1 e o triângulo 2, né? Um deles é um triângulo equilátero. E aqui não está muito bem definido através dessa diagonal, certo? Então vamos traçar uma outra diagonal para a gente visualizar melhor. Aqui também é uma diagonal, certo? Aqui eu consigo visualizar melhor um triângulo equilátero, né? Que no caso seria esse triângulo aqui, ó. Tem os lados congruentes. Você sabe o que é um triângulo equilátero, né? Triângulo equilátero possui os três lados e os três ângulos iguais, né? Na geometria a gente não usa o termo igual, né? A gente usa a palavra congruente. Mas é isso. Então, quando eu passei aqui essa diagonal aqui, qual eu pintei de verde, né? Aí sim eu consegui observar com mais facilidade esse triângulo aqui equilátero com os lados iguais, certo? Então vamos lá. Resumo da questão: uma das diagonais de um trapézio retângulo, está aqui essa diagonal, o decompõe em dois triângulos. Tá aqui, eu tenho aqui um triângulo 1 e um triângulo 2, onde um desses triângulos é equilátero. Então eu já posso dizer que esse triângulo 2 é equilátero, já que o triângulo 1 é retângulo e não existe triângulo equilátero com ângulo reto, tá certo? Pesquisa aí sobre triângulos equiláteros, tá certo? Então vamos lá. Fala-se também que cuja medida do lado desse triângulo equilátero é 24 centímetros. Ou seja, esse lado aqui é 24 centímetros, esse lado aqui é 24 centímetros, esse lado aqui é 24 centímetros. Então, os lados desse triângulo, né, são iguais a 24 centímetros. Porém, vamos analisar ele mais detalhadamente, né? Tá aqui. Eu já sei que essa diagonal aqui, ela dividiu o triângulo 2 aqui num triângulo equilátero,
cujo lado é 24 centímetros, ou seja, daqui até aqui, né? Essa diagonalzinha aqui, ela mede 24 centímetros. 24 centímetros. Esse outro lado aqui também mede 24 centímetros. E esse outro lado desse triângulo também mede 24 centímetros. E a gente já consegue observar que a base desse triângulo aqui, equilátero, a base, ela é também a base do trapézio, a base maior do trapézio. Então eu já sei que a base maior é 24 centímetros. O que eu não sei? Eu não sei o valor da base menor, certo? Eu não sei quanto é, eu vou ter que calcular, a gente vai chamar ela de B, tá? Bzinho. E eu não sei o valor da altura também, a gente vai ter que calcular para poder utilizar na fórmula, na qual a gente já sabe que é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Vamos fazer uma análise mais detalhada sobre esse triângulo equilátero em si. Olha, quando eu coloquei lá a observação sobre o triângulo equilátero no slide anterior, a gente já percebe que o triângulo ele tem tantos os lados iguais quanto os ângulos iguais também. E a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Logo, se a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus, a gente pode dizer que esse triângulo 2 ele tem 3 ângulos no valor de 60 graus em cada um. Então, o triângulo equilátero, todo triângulo equilátero, vai ter como valor dos ângulos 60 graus. Não importa o tamanho do triângulo, sempre vai ser 60 graus nos ângulos se ele for um triângulo equilátero, pois a soma dá 180 dos três e eles também são iguais. Aí a gente vai resolver a nossa questão agora calculando o valor da altura e da base menor, utilizando esse triângulo 1 aqui, ó. Observa que o trapézio, né, é um trapézio retângulo, ou seja, esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus e esse ângulo aqui também, ó, embaixo também mede 90 graus, certo? Se o ângulo inteiro aqui mede 90 graus e esse pedacinho do triângulo aqui é 60, consequentemente, o ângulo desse triângulo 1 aqui é igual a 30 graus, para poder dar os 90 graus que seria o ângulo inteiro do trapézio, ok? Professor, ainda não estou visualizando isso bem. A gente vai notar o seguinte, ó. Quando eu traço esse triângulo de 90 graus, certo? Esse ângulo de 90 graus, quando eu faço essa transição, o que eu observo? Eu observo que aqui esse ângulo é 60, né? Porque o triângulo é equilátero, então esse outro ângulo aqui também tem que ser 30 graus para poder dar o ângulozinho de 90 graus aqui, ó, certo? Então, os dois somados formam-se um ângulo de 90 graus. Logo, o do triângulo 1 vai ser um ângulo de 30 graus. E aí eu vou separar aqui esse triângulo 1, que é um triângulo retângulo, tá? Onde eu vou ter a base menor, a altura e a hipotenusa desse triângulo, que é 24. Vamos analisar ele aqui melhor, separado. Ó, esse aqui é o mesmo triângulo, tá? Vamos resolver ele ali. O que a gente tem desse triângulo retângulo? A gente sabe, né? A gente percebeu que esse ângulo aqui é um ângulo de 30 graus, certo? A gente sabe que esse ângulo aqui é um ângulo reto de 90 graus. E a gente sabe o valor desse lado aqui, que é a hipotenusa desse triângulo, né? Que é 24, ó. Não é verdade? Que é o lado do triângulo 2, do triângulo equilátero. Então aqui é 24 centímetros. Então, eu tenho aqui a minha base menor, que a gente vai chamar de Bzinho, e eu tenho aqui a minha altura. O que eu tenho que fazer agora? Agora, você tem um triângulo retângulo, e aqui não dá para utilizar o Teorema de Pitágoras. Por quê? Porque você tem duas incógnitas. Você tinha que ter pelo menos um outro valor aqui para calcular a utilização do Teorema de Pitágoras. Nesse caso, você tem que usar as relações trigonométricas. Razões trigonométricas. E para isso você precisa saber a definição de razões trigonométricas. E qual é a definição de cada uma das três principais razões trigonométricas? Tem que saber lá, ó, que o seno é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa, o cosseno é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa, e a tangente é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Tem professores até que brincam e diz que relações trigonométricas e razões trigonométricas dá tanto trabalho que chega a dar sede.
Aí eles brincam dizendo que quando se estuda relações trigonométricas ou razões trigonométricas, a gente precisa de uma coca bem gelada. Então o que que eu faço? Você faz aqui, ó, Coca, Coca. E aí põe o H aqui embaixo, onde está faltando. E aí você vai ter o seno como cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno como cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente sobre o cateto oposto, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Beleza, sabendo a definição, ainda tem aluno que se atrapalha. Professor, eu só sei o que é hipotenusa. Os outros dois são catetos, mas quem que é o cateto oposto? Quem que é o cateto adjacente? Ora, se eu estou trabalhando com esse ângulo aqui de 30 graus, né? O cateto oposto ao 30 graus vai ser aquele cateto que está lá do outro lado, oposto, que é o B. Já o cateto adjacente é o cateto que está vizinho ao 30 graus, que é o H. Esse 24 aqui, né? Esse outro lado aqui, ele é a hipotenusa, certo? Então vamos lá. Se eu fizer a relação do seno de 30 graus, o que que eu vou ter? Eu vou ter o cateto oposto a 30, que é o B, a base menor, sobre a hipotenusa, que é 24. Ok? E aí você precisa saber a tabela trigonométrica, tá? Ok? O seno, cosseno e a tangente de 30, 45 e 60 graus. Se você não sabe a tabela trigonométrica, é importante que você assista a aula onde eu desenvolvo a tabela trigonométrica. E aí, quando você observar na sua tabelinha trigonométrica, você vai ver que o seno de 30 é igual a 1 sobre 2. E você tem aqui o seno de 30 igual a B sobre 24, que era o cateto oposto sobre a hipotenusa. O que que você deve fazer? Você tem aqui uma igualdade entre frações, você multiplica em cruz, tá? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos, né? E aí você vai fazer 2 vezes B, 2B, e 1 vezes 24 é 24. Esse 2 está multiplicando, vai passar dividindo, 24 dividido por 2, então a minha base menor é igual a 12 centímetros. Então você já encontrou a sua base menor, que é 12 centímetros. Depois, você está precisando agora calcular o valor da altura. Você já tem a base maior aqui, ó, que é 24. Você já sabe que a base menor é 12. E aí, para concluir todos os elementos desse trapézio, eu preciso saber a altura. E a altura é o cateto adjacente ao 30. Então, você pode usar cosseno de 30 é igual ao cateto adjacente, que é o H, sobre a hipotenusa, que é 24. E aí, como é que você resolve? Você vai na sua tabela trigonométrica, certo? E substitui o cosseno de 30 pelo valor que tem lá na tabela, que é raiz de 3 sobre 2. Ok? Se o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, isso aqui é igual a H sobre 24. Eu só fiz a substituição. E aí você vai fazer o mesmo processo, ó, proporção, igualdade entre frações, multiplica em cruz, sempre assim, ó. Ok? Esse 2 vai multiplicar o H, vai ficar 2H, e essa raiz de 3 vai multiplicar o 24, vai ficar 24 raiz de 3. Esse 2 que está multiplicando vai passar dividindo, né? 24 raiz de 3 sobre 2. E aí você conclui que a altura é igual a 12 raiz de 3 centímetros. Calculou a altura, calculou todos os termos do trapézio. Aí é só resolver a questão. Vamos finalizar a questão. Então vamos lá. A gente já calculou a base maior, que a base maior é um dos lados do triângulo equilátero, né? Ou seja, é 24 centímetros que a questão deu. Então a base maior eu já sei que é 24 centímetros, que é a base maior. A base menor a gente já descobriu também, que foi o Bzinho lá, 12 centímetros. A altura a gente também já descobriu, que é 12 raiz de 3. E aí eu vou pegar esses elementos e vou substituir na minha fórmula. A área, né? Eu coloquei um A aqui, mas também pode ser representado por S de superfície, tá? Então, tanto faz você colocar aqui a área como S. O ideal é S, que calcula a área, né, superficial.
Então vamos lá, a área desse trapézio, né, vai ser o quê? Vai ser a base maior, 24, mais a base menor, 12, vezes a altura, 12 raiz de 3, dividido tudo isso aqui por 2. Você já pode simplificar esse 12 aqui por esse 2, está multiplicando, né? Então vou já simplificar, 12 dividido por 2 dá 6. E eu sei também que 24 mais 12 é 36. Então, vou ter 36 vezes 6, raiz de 3. Conclui-se que a área é igual a 216 raiz de 3 centímetros quadrados, o valor da área desse trapézio. Então, é só marcar lá o item B, resolvido a questão. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário, me chama no WhatsApp, manda o direct, faz o que quiser que a gente vai tentar fazer o melhor para resolver e esclarecer todas as dúvidas. Grande abraço e até a próxima aula.